Pelé, o maior jogador de futebol da história. Do ótimo futebol nacional, é claro. A gente sai um pouquinho murcho de campo, sai um pouco triste. Olha que aberração, mané. Você tá maluco. O Zidane fez um gol igualzinho esse, né? Eita. Puta. Olha esse cara jogando futebol, meu Deus do céu. Ele era muito mais rápido que todo mundo, né? Muito mais rápido, mais forte, mais técnico. Tudo que você pode imaginar, o cara era mais. Olha a força desse chute. Tá maluco, olha essa bomba de esquerda. Moleque, olha essa porrada, filho. Tá maluco. O bichão era muito brabo. Tá maluco. Olha o velocidade. Olha, é muito gênio, então. Boa pinta, boa jogada, pela bola vai Pelé. Ei. Olha essa jogadinha de corpo, hein? Toma. Ficava nervosão na área também, né? Incrível. Pelé, atenção. Atenção, Pelé. Por causa disso, tem sido a substituição do Otto. Ô, Pelé, Olha isso, né? ele entra em campo e dá o rádio pra ele. É demais o que ele fez. O Pelé com certeza foi uma das primeiras estrelas, assim, do mundo, né? Tipo assim, não estrelas do futebol, estrelas do mundo mesmo, tá ligado? Não é, sei lá, vamos supor. O Modric hoje é uma estrela do futebol, mas ele não é uma estrela do mundo. O Neymar é uma estrela do mundo. Acho que esse pau Pelé foi um dos primeiros, né? Acho que ele veio antes do Beatles também, provavelmente. Ou posso estar falando uma besteira gigantesca aqui. Olha isso, mano, jogando no campo de beisebol. É que esse uniforme todo branco do Santos era maravilhoso, né? Deixa eu no Maracanã? Eita!
defesa, assim. Esse lance eu acho que esse lance é no final da Copa de 58. Eu tava vendo um pouquinho desse jogo uma vez. Olha, olha. Olha a força desse cara, mano. Eita. Isso daí foi naquele jogo amistoso que ele fez, não foi? Depois que ele se aposentou? Olha a facilidade que ele tinha pra passar dos caras, mano. Aguenta, pum. Here he comes now, this is dangerous. The ball seems tied to his feet. It's fantastic, this man. Incredible. Julinho, he's not offside, it's gone on the floor. Olha esse passe, meu amigo. Você tá doido, filho. Esse cara é um monstro. Ele era gênio também, né? Aí eu falo, você viu aquele gol ali? Como é que a bola quicou no gramado antes? Cara, tipo assim, até pra falar um pouquinho dessa discussão, né, sobre o futebol de antigamente, etc. Cara, eu acho que muitos jogadores do passado se destacaram porque estavam no passado, tá ligado? Porque às vezes eram um pouco mais privilegiados numa época do futebol semi-profissional, vamos dizer assim, os jogadores tinham outros empregos. Pô, eu sei que tem toda essa discussão dos gols oficiais, dos gols não oficiais, tá ligado? Eu considero os gols oficiais, que a FIFA conta, mas também sem problema nenhum com quem considera os gols não oficiais também. Só que, cara, a gente olha o Pelé jogando, mano. O argumento que tentam usar pra descredibilizar e desvalorizar o que foi a carreira do Pelé é um argumento que, na verdade, deveria servir pra enaltecer ele. Porque, cara, o Pelé, ele foi um jogador dos anos 60, dos anos 60 que foi o auge dele. Meu irmão, um jogador que era totalmente à frente de todos os jogadores da sua época. Mas, tipo assim, por muita coisa, cara, por muita coisa. O normal era o Pelé ser mais um desses, cara. Se ele fosse se destacar muito, não era pra ele ser essa aberração desse jeito. E o Pelé, ele misturava força, misturava drible, misturava genialidade, misturava poder de finalização. O Pelé até hoje, contando gols oficiais, o Pelé, se não me engano, é o segundo jogador com mais gols em finais da história. E, pô, eu sei que é um nível de futebol diferente. Cara, mas era esse futebol que ele tinha pra jogar. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu acho que o Messi é sim o melhor jogador da história. E eu acho que o Pelé é o segundo. E acho que o Pelé é o maior jogador da história e o Messi é o segundo maior. Mas por que eu acho o Pelé maior? Porque numa época que não era pra ele nascer daquele jeito, cara. Não era pra ele ser assim. Pela época, não era pra ele ser assim. Não era pra ele ser acima de todos, igual ele era. Eu digo mais fisicamente, porque a gente tá vendo nesse lance aqui, porque os gênios sempre existiram, né? Não tô comparando o Messi com o Pelé com ninguém, né? Mas os gênios sempre existiram. Só que o Pelé era um cara que ele combinava essa genialidade com um físico absurdo. Então, ele não só pensava à frente de todo mundo, mas quando ele fosse executar, ele tinha força pra executar mais rápido que todo mundo, tá ligado? Se a genialidade dele consistia em dar um corta-luz no goleiro e ter que fazer uma curva pra pegar a bola do outro lado, ele tinha essa capacidade pra fazer. Esse tipo de argumento que as pessoas usam pra desvalorizar o Pelé, na verdade deveria ser um argumento pra valorizar, tá ligado? Porque quando a gente vê esse cara jogando, mano, eu falo, não é possível. Mano, por que tem um cara dos anos 2020 jogando
nos anos 60. E não é só uma questão técnica, mano. Você vê como ele, com um passe, ele deixava os caras na cara do gol. Como ele driblava todo mundo. Como ele arrumava recurso pra finalizar a bola. Pô, eu acho que a gente deveria olhar pro passado, olhar pra essas lendas. E, pô, eu não sou desse tipo de gente que acha que... não podemos comparar eras diferentes. Pô, eu gosto de comparar pra cacete. Eu gosto desse debate. Só que, meu irmão, olha o que esse cara fazia, cara. Olha o que esse cara era... numa era que ele não era pra ser assim. Já falei, gente, o Pelé não era pra ser assim, tá ligado? Assim como o Messi não é pra ser assim. O Messi não é pra ser assim hoje. Não era pro jogador dos anos 2000 e 2090 tá jogando nos anos 2010. Mas o Pelé tava aí. E o Pelé simplesmente destruiu. Na recontagem ganhou 7 bolas de ouro, ganhou 3 Copas do Mundo, sendo que uma ele não jogou, tudo bem, mas ganhou 2 Copas do Mundo sendo protagonista, ou 2, né? Se eu não me engano, eu acho que ele não ganha o prêmio de melhor da Copa de 2020, de 58. Acho que quem ganha, nem lembro quem ganha. Não lembro se foi Didi, ou pode ter sido o próprio Pelé. E acho que de 70 quem ganha é o Jairzinho, né? Você tá maluco, mano. Esse cara era... fora do normal, aberração completa. Aberração completa demais. Tudo que ele se propõe a fazer, ele era bom. Tudo que ele se propõe a fazer, ele era bom. Você tá doido. Olha isso. E detalhe, tá? Numa época, muitos dos lances ele tinha que inventar. Ele tinha que inventar. Não é igual hoje que tudo bem que tem as coisas do instinto, mas você às vezes faz uma coisa porque você viu alguém fazendo. Ele não. Muitos dos lances dele é aquele famoso vídeo, né? Olha essa girada. Aquele vídeo que é tudo que o seu ídolo fez, o Pelé fez primeiro. Aquilo que o seu ídolo fez, o Pelé fez primeiro. Tá ligado? Ai, o gol de cavadinha. Procura Pelé e lança em profundidade grande. Tá vendo? Você olha uns lances que você pensa, caramba, pensa de primeira, pô, por que o goleiro fez isso, cara? Por que o goleiro tava tão mal posicionado assim? Era porque não era normal ter um desgraçado na época fazendo isso, cara. Não era normal. Não era pra acontecer isso e acontecia. Esse cara existiu. E o futebol foi totalmente outro depois dele, né? Outro completamente depois dele. Existiu o futebol antes do Pelé e o futebol depois do Pelé. As pessoas acho que não têm muita noção disso, né? O Pelé chegou, olha só, se vocês não jogarem assim, se vocês não treinarem, se vocês não se prepararem fisicamente, vocês não vão me acompanhar. Eu vou passar por cima de vocês. O resultado é o futebol a cada dia evoluindo mais a parte física nos dias de hoje. Hoje talvez a gente esteja vivendo um exagero, né? Que tem cada vez menos espaço para genialidade e tá sendo tomado por todos fisicamente, né? É melhor ter um ponta que recompõe do que um ponta que corta pro meio e faz gol. Avec Dinalo. Vai jogando um campo de beisebol. Tá vendo? Essas eram as condições que o Pelé tinha pra jogar, tá ligado? E ele fez o que fez. Caraca, Pelé com a 9?
Esse daí é o Eusébio, tá? Esse lance eu já vi. Esse daí é no Beckenbauer. Esse daí eu conheço. Toma, Beckenbauer. Ficou igual o símbolo da Panini. Olha lá! Isso, cara, ele era muito rápido, filho. Você tá maluco? Bate palma e não o gozador. Bola, dirige homem pela conta na esquerda, movimentando Pelé. Pelé bateu na velocidade, vai penetrar. Atenção, desceu sozinho, está agora ele atira. Nossa! Você tá maluco, filho. Que isso, juizão? Toma. Joelho chapéu de joelho. Ai, meu Vascão. Eita. Ei! Hum. Os caras tentando acompanhar ele. Não consegue não, filho. Eu tô na frente, esquece. Olha lá. É muita genialidade, rapaziada. Deixaram o Pelé sozinho. Lá vai ele. E agora é fogo. Aí tá aí o Maluco, ó. Isso é o que, Milan? Lançado Pelé, penetra Pelé, perigo. Saiu o segundo gol.
Isso é Nova York já, né? Toma, passe de letra. Isso é Nova York. New York Cosmos. Corta a luz. Laçou em posição boa, Clodoaldo, atenção. Caiu o primeiro. Que bola, hein? Que bola, hein? Conduzindo com a perna esquerda. Que lá era o Zagallo, não era? Uma gol no Vasco. Pelé pour Pepe. Et voilà. E por que o Pelé tá jogando com a camisa 9? Ensaiando a jogadinha com o Cafu. Foi com o Carlos Alberto Torres, com o Jairzinho. E o bichão tinha uma hora do cacete também, né? Driblezinho de cor. Peut-être entrevoir les talents d'un moment à l'autre. Nous y voici. De los grandes estrellas de Santos hacia el rey. El rey que engancha. A impressão minha, tava os dois jogando com o uniforme branco ali. Ih, eu tô hipnotizado, a verdade é essa. Isso é contra o Boca Juniors? Isso é final da Liberta então, não é? Pá. Não, só assim pra parar, filho. Ah! Aí, é o que eu falei, ó. Essa bola tinha que ter entrado, né? Nécessaire étant donné la virtuosité des attaquants brésiliens. Ici Pelé. Pelé Coutinho. Coutinho Pelé. Et voilà. Imagina você receber a missão de jogar contra o Santos de Pelé, Pepe, Coutinho. Você tá maluco, filho. Edu, Pelé, tabela funcionou, olha a canhota. Attention à Pelé. Que bolinha também. Pelé. Toma. Olha o jeito que esse cara batia na bola, meu filho. Ó.
É um raciocínio muito rápido, tá ligado? Olha o tanto de gente, filho, ao redor do estádio. Bola bem colocada no terreno, juiz apitou, correu Pelé, atenção, Pelé, Albrecht. Pelé, gol! Pelé e Edu. Batendo falta também. Longe para gol. Pelé é um dos maiores batedores de falta da história também, filho. Tem muito gol de falta. Acaba batendo Pelé. Aí, e pra quem achava que ele só batia na porrada, filho, colocadinha também, ó. Mas tinha porrada também. Pô, mas aí o meu goleirão também sacaneou, né? Olha essa bola. Golaço. Uma colocadinha. Ele era gênio, rapaziada. Não tem muito o que inventar, não. Um dos maiores gênios da história do futebol. Toma bike, toma bike. Toma voleio. Toma bike de novo. Tá maluco, filho. Olha que golaço, filho. O recurso, rapaziada, não tem como achar isso normal, cara. O recurso não, que isso? Moleque, olha esse poder de finalização, mano. Isso não é normal, cara. Ele celebrava muito todos os gols, né? Gostava de fazer gol, né? Olha como é que ele subia, filho. Pô, mas meu zagueirão do Flamengo também vacilou pra caramba, hein? Olha essa testada, filho. Vavá, back to Pelé. He's got the third. Oh, beautiful goal.
O Pelé com a 9 de novo, hein? Toma, de fora da área. Na gaveta, filho. Olha que porrada, mano. Tá maluco. Isso aqui tá com a camisa do Vasco? É, né? Tá maluco. Olha esse cara jogando bola, mano. Você tá maluco. Golaço. Tome lance com a camisa do Vasco, hein? Isso daí foi na semifinal da Copa contra a França, não foi? 58. O cara ainda pensou que ia pegar, né? Isso que é triste, o cara pensou. TV Cultura, hein? Não quero nem ver. Pelé, Tô falando, esse daí acho que foi naquele amistoso que ele jogou depois de aposentado, não foi? Pelé de esquerda levando a bola, Pelé, atenção, Pelé, chutou, melhor futebol. Moleque, eu fiquei hipnotizado vendo esse vídeo, mané. A verdade é essa. Pelé, ele era uma sacanagem. O mais belo futebol brasileiro na sua essência, né? E que vídeo do futebol nacional, hein? Que vídeo do futebol nacional, hein? Tem que ser falado.